Então, na verdade, é uma pergunta, acho que talvez vocês não demorem tanto tempo para responder, porque eu vou repetir uma pergunta aqui sobre as cotas. Acho que eu não me senti muito contemplada pela resposta de vocês, eu senti um pouco hesitante. Quer saber o que vocês acham de cotas raciais, assim, porque a gente tem pautado isso, a gente levou para a congregação e, enfim, a professora Fabiana está assistindo aí, acho que ela não precisa fazer nenhum comentário, mas acho que ela sabe o quanto a gente foi incisivo na congregação lutando por cotas, né? A gente conseguiu conquistar 30% de reserva de vagas para o Enem, para a escola pública, que a gente acredita que esse seja um meio de instalar cotas sociais, raciais, e estamos tentando pensar em meios de trazer cotas por renda aqui para a USP. Então eu queria que vocês respondessem isso e, assim, falar sobre o nossa não atuação e representação decente nisso é desmerecer uma grande atuação que a gente teve esse ano e uma enorme conquista que foi isso. A Comissão de Formas Alternativas de Ingresso fez um trabalho extensíssimo e extremamente detalhado. Em relação às cotas, novamente, nós partimos de uma construção da nossa chapa que a gente tentou ser o mais horizontal possível desde o nosso início enquanto movimento político. Então, dentro da própria chapa, existem pessoas que têm posições diferentes. Eu, pessoalmente, sou a favor do ingresso 100% por Enem. Eu, Bruno. Mas eu não sou o representante da minha chapa. Eu sou um dos membros, uma das vozes lá. Eu sou contra cotas raciais. Eu sou contra 50%, por exemplo, de cotas por ensino público. A questão é justamente, eu não posso fazer minha voz se sobressair à voz dos outros. Todas as pessoas têm posições legítimas em relação a esse aspecto. E a nossa construção é justamente baseada na participação de todos. Não adianta a gente querer levar uma demanda que não seja representativa da comunidade feana. A gente precisa fazer mais ações, principalmente de comunicação, que tragam a voz e o input dos feanos no processo decisório. A gente precisa ouvir o que os feanos querem, mas também não só isso, a gente tem que batalhar por um sentido de uma inclusão mais ampla de pessoas diferentes, sabe? Não adianta a gente ter fazer parte do CA e ter todo mundo lá com ideias hegemônicas, sem nenhum conflito. É do conflito de ideias que nasce os movimentos, que nasce o impacto político, e a gente precisa trazer isso de volta para o seio da faculdade. Eu, pessoalmente, Sofia, sou plenamente a favor de todos os tipos de cotas de minorias, então, cotas raciais, sociais, o ingresso pelo Enem eu acho fundamental, ao meu ver, dado a representação que a gente tem aqui da parcela da sociedade que consegue chegar à universidade. E, então, minha voz pessoal é em relação a isso, é a pergunta de vocês. Bom, eu sou pessoalmente a favor das cotas sociais, mas eu acho que a nossa prioridade, na verdade, é ampliar o debate e incorporar a voz do FEA, né? Fazer, por exemplo, uma semana das cotas aqui, trazer cotista para conversar, trazer membros de minorias para conversar, gerar ampliação desse debate, consultar a comunidade feana de maneira altamente representativa e representar ela. E outra coisa só, que eu entendi um conflito entre na chapa, um dos membros da chapa, em um dos questionamentos, falou que foi uma grande derrota a conquista do SISU por não ter conquista social. Vocês atestaram que foi uma grande vitória. Bom, acho que só a gente precisa de um esclarecimento se vocês viram isso como uma vitória verdadeiramente, uma vitória em termos, já que a ambição verdadeira da gestão não foi alcançada. Tá? Mas acho que, no geral, a nossa posição está bem colocada. Primeiro, só começando pelo final, eu acho que foi uma vitória e uma derrota, uma vitória em termos. Acho que a gente conseguiu alcançar uma coisa que realmente era inesperada pela FEA, 30% de reserva de vagas é bastante, mas ainda assim ficou muito aquém do que a gente queria. Mas acho que a pequenos passos a gente caminha, e acho que representação decente é assim, talvez o Daniel saiba um pouco sobre isso. E aí, a outra coisa que eu queria falar vocês falaram que vocês têm opiniões diversas na chapa. A gente também, mas a gente tem consensos de chapa que são projetos claros. Então, é claro para todo mundo que a gente vai defender cotas sociais, cotas raciais, cotas por renda. Mas assim, a gente não sabe nem quem são os RDs de vocês. Então como que eu vou saber qual vai ser a posição que vai ser levada para o órgão colegiado? Porque vocês não divulgaram nem isso. Então assim, se for você vai ser contra, se for ela vai ser a favor, se for você vai ser parcialmente. Como que eu sei o que a Gabriela está levando para frente? Acho que isso ficou meio difícil de saber. E assim, vocês falam que vão ser representativos e tudo mais. Em 2015 e 2016 tiveram consultas sobre a posição da FEA, se é a favor ou contra cotas, e todas atingiram o quórum mínimo que a gente considera que é representativo. Em ambas elas foram, mais de 70% foi a favor. E aí, vocês vão ser contra a FEA ou vocês vão ser a favor da posição individual no colegiado? A chapa vai chegar a alguma conclusão quando chegar na hora?
fazendo uma ressalva na fala de vocês, que você falou da fala da frente LGBT, e pelo que eu entendi na sua fala, você disse héteros representando a voz de LGBT nessa frente. Não é isso. O intuito da frente LGBT é ser composta apenas por pessoas da comunidade LGBT, inclusive que compõem o Free Society. Muito bem, então a gente abre de novo o microfone para quem quiser fazer. Bom, sobre a consideração sobre minha atividade, sobre eu não saber o que é RD, também queria comentar. Eu já fui RD por 2 mandatos no Conselho Universitário, já levei projetos lá. Eu sei bem o que é CRD, a maior casa deliberativa da USP. Foi mencionado aqui o número de eventos que foram feitos aqui pelo Centro Acadêmico. O meu questionamento é o seguinte: se a gente pega dos meses de fevereiro até julho, a média de eventos realizados pelo CAVC fica entre 3 e 5, média 4. Em agosto, a Abre Alas foi anunciada enquanto chapa publicamente. A partir daí, em setembro, foram 10 eventos do CAVC. Em outubro, a gente está chegando agora na marca de 10 também. O que eu quero é, primeiramente, assim, acho que a gente tem que deixar claro que houve uma prática eleitoreira nesse sentido, para que haja essa divulgação. Estamos fazendo eventos. Sim, estão sendo feitos eventos em cima do período eleitoral, depois da divulgação da nossa chapa. E acho que é bastante importante a gente deixar claro também que encher a comunidade feana só de evento não basta para a gente falar de um centro acadêmico presente. Eu queria que vocês comentassem essas questões. Bom, primeiramente, a gente gostaria de pontuar que a gente conseguiu fazer mais eventos no segundo semestre, tanto porque entraram 12 novos membros no meio do ano. Então, assim, a gestão ganhou uma cara nova e mais mão de obra para conseguir fazer os eventos. Além disso, é natural da dinâmica do centro acadêmico que no fim do ano projetos mais difíceis e eventos mais complexos comecem a sair. Além pelo aumento da mão de obra, mas também porque a gestão vai ganhando experiência e consegue desafogar as pendências grandes do começo do ano, além de concretizar esforços e projetos iniciados no começo do ano. E acho que assim, por exemplo, falar que o evento da PEC de ontem então foi eleitoreiro, a PEC está aí agora, assim, a gente está fazendo a função do centro acadêmico, que é politizar e informar os feanos. Assim, não dá para falar que o evento da PEC foi um sucesso, mais de 300 pessoas no auditório. O pessoal da assistência técnica falou que teve 3 mil pessoas assistindo a transmissão online. Assim, isso é eleitoreiro? Informar o feano, colocar as coisas que estão em pauta na conjuntura nacional, isso é eleitoreiro? Não, acho que só ressaltar o ponto que também a gente é uma chapa que tem 48 membros, né? Acho que a gente está muito bem dividido em áreas, acho que a gente tem bastante gente nas áreas para conseguir fazer os projetos saírem. E, de fato, assim, existem momentos melhores e piores da gestão que conseguem fazer sair mais e menos coisas. Às vezes tem gente aceitando menos convite, aceitando mais. Eu acho que é desonesto da parte de vocês falar isso. Só para pontuar, a PEC não é um projeto recente. Ela, inclusive, foi votada agora, pouco antes de vocês resolverem fazer o evento. Então, é algo que vocês podiam encaixar, talvez, um pouco antes no calendário de vocês, ano que vem. Não, acho que só o comentário não é desonesto da nossa parte falar esse comentário, até porque o nosso ano, politicamente, foi absolutamente conturbado. Então, cabiam eventos sobre uma infinidade de temas. E, óbvio, é louvável a realização do evento sobre a PEC. A gente precisa politizar o feano. Eu só avalio que essa iniciativa partiu com uma ambição eleitoreira. E avaliar que é uma mera coincidência a declaração de que nós sairíamos e o aumento estrondoso em 800% do número de eventos, eu acho que não é uma coincidência. E também quero deixar claro que na nossa concepção, óbvio, existe uma importância enorme nos eventos, esse aumento é salutar, ainda que eleitoreiro, mas fazer só evento não é o que a gente se propõe. Assim, aumentar a presença no dia a dia do aluno é levar a voz dele com mais força nas congregações, nos órgãos colegiados, é muito mais fazer eventos, é levar os problemas deles do dia a dia, é fazer eventos de integração também. Então existem uma série de questões e que não basta a gente encher os alunos de evento e considerar que a gente está mais presente no dia a dia deles, está sendo sentido, até porque o quórum desses eventos muitas vezes nos dizem que eles não estão chegando, a gente não está chegando neles, ainda que o da Laura o da PEC tenha sido bastante bem sucedido nesse sentido.
Agora sim a gente abre para as perguntas. Meu nome é Giovanni, eu sou primeiro-anista. Vou falar primeiro o que eu senti do CA esse ano. Eu já ouvi dizer que o CA não é uma entidade, então não vou usar o nome entidade. É um grupo muito distante do FEAN. A gente não sabe o que o CA faz ou como faz. Eu acho pouco convidativo. Isso é basicamente a crítica da Abre Alas. Vocês disseram que vocês se formaram a partir disso. E eu acho que talvez a gestão atual tenha estrutura para isso. As reuniões são abertas, faz uma porrada de evento, mas, por exemplo, eu lembro o evento da Cidade em Debate. Puta evento legal, puta gente, membros de partidos diferentes, ideologias diferentes. Eu fiquei sabendo no dia do evento. Eu acho que a comunicação é muito fraca da atual, e isso se reflete, por exemplo, nas assembleias, que quem participa das assembleias eu costumo ir porque eu gosto, mas eu vejo sempre pessoas ligadas ao CA, ou por exemplo aqui que as pessoas da primeira fileira ou são da chapa atual ou são de uma das chapas concorrentes. Me dá a impressão que tanto em uma chapa quanto na outra vai continuar participando de atividades do CA, pessoas interessadas em coisas relacionadas ao CA, pessoas que estão ligadas à entidade. Eu queria saber da Aquarela o que vai fazer diferente em relação a isso, que, por exemplo, você tem as reuniões abertas. A reunião é aberta, você pode participar, mas isso é muito pouco convidativo, sabe? No final acaba indo quem está ligado ao CA. E da chapa Abre Alas, que proposta diferente vocês trazem, porque eu não entendi muito na carta proposta. Aí deixa eu só fazer uma crítica para as duas chapas. Eu acho um absurdo panfleto em universidade. Porque, sei lá, a gente está no século XXI, a gente na terceira série já aprendeu acúmulo de lixo. Eu estou aqui só com da Aquarela, mas eu sei que tem da Abre Alas aí também. E sei lá, é ridículo isso. A gente se diz elite acadêmica e a gente ainda acumula papel que todo mundo vai jogar fora quando sair daqui. Eu acho isso ridículo, sério. Para assinarem meu estágio. Poxa, o professor está sendo escroto na sala de aula. Poxa, cortaram minha bolsa, auxílio, eu não sei o que fazer. A questão é justamente quem que a gente busca nessas horas de necessidade. A gente pode até saber quem, mas será que a gente sabe exatamente qual que é o processo? E aqui fazendo até uma defesa um pouco da burocracia. Burocracia é um negócio chato? Mas, de novo, são nas reuniões de congregação, são nos conselhos que as coisas são feitas, que as coisas são deliberadas. Então é muito importante a gente ter uma presença massiva, uma presença assertiva nesses lugares, no processo decisório, porque é assim que a gente consegue as coisas. Fazendo uma ressalva em relação a como o centro acadêmico poderia abarcar mais as pessoas que ingressam na FEA, eu acho que uma atitude muito louvável que existiu esse ano é garantir que as pessoas que entram na FEA tenham um contato com o que é o centro acadêmico, mas eu acho que falta muito o debate e a inclusão das pessoas no que ele pode fazer pelo aluno e no que ele deveria fazer pelo aluno. Então, eu acho que um dos principais eixos é garantir a comunicação, então a gente tem uma diretoria específica para isso na nossa proposta, mas eu acho que cabe muito também garantir que os alunos tenham plena ciência de todos os direitos que o CA pode representar para eles. E eu acho que isso cabe na Semana dos Bichos, isso cabe no primeiro ano como um todo, e isso cabe frequentemente para que as pessoas realmente se sintam representadas a partir do órgão que cabe a isso. Bom, só fechando, eu vou embutir duas respostas em uma, porque há uma questão sobre a representação discente e RCs e sobre a comunicação, e eu acho que os dois têm grandes problemas, muita aproximação, porque assim, muito do que a gente ouve do CA, os espaços são esvaziados, a gente convida os alunos, eles não entram, a culpa é dos alunos. A culpa não, tenho a certeza de que não, a culpa não é dos alunos, é a responsabilidade do CA ir até esse aluno, garantir que o CA seja atraente para ele, chegar nele, comunicar, convidar, tornar o CA um ambiente aberto e amistoso. O que a gente ouve do aluno feano é que ele simplesmente não se sente bem muitas vezes no debate do CA, não se sente mais que bem, incluído, de fato. Não são todas as vozes que estão ali de fato incluídas. Então a nossa visão para a comunicação, ela vai muito nesse sentido, né? Uma questão proativa e não apenas estar aberto. Estar aberto é muito fácil. Ela requer que a gente chegue no aluno. Esse é o papel do centro acadêmico. No âmbito das congregações, a gente vai muito também nessa linha, né? Hoje,
existem alunos da FEA que não sabem o que a gente tem as congregações, os representantes de cursos, os representantes do Conselho de Graduação e da congregação. É muito importante não só que a gente divulgue a existência, como o que está sendo deliberado lá. Como consulte os alunos sobre essas deliberações. Não há consciência generalizada sobre as coisas que foram deliberadas. Houve um debate, por exemplo, uma conversa, na verdade, sobre o ar-condicionado. Falou-se que depois de 2 anos, a gente até setembro teria o conserto do ar-condicionado da biblioteca, o que se deliberou no Conselho Técnico Administrativo. Ok, a gente recebeu um prazo meio inviável, mas é um prazo. Por que nenhum aluno ficou sabendo desse prazo? É um absoluto absurdo os alunos não terem consciência de que eles têm sim uma representação em todos os órgãos colegiados aqui da FEA. E por fim, para agregar os RCs, só por uma falta de tempo, a gente está criando um estatuto dos RCs, que vai centralizar no centro acadêmico a organização dos processos eleitorais. Hoje é mais ou menos assim, mas através do estatuto a gente organiza isso. A gente vai dar um tempo anterior à escolha para a eleição dos RCs. Bom, eu só queria começar a minha resposta falando que vocês falam de ouvir as demandas das pessoas, mas nenhuma uma pergunta objetiva realizada aqui no debate conseguiu ser respondida. No fim, não sabemos ainda quem são se tem RDs para todos os departamentos e de todos os cursos. Mas, enfim. Sobre a comunicação, a gente gostaria de novo, reforçar que isso é uma das partes que a Aquarela tem inovações mais concretas. Ela, dentro da área de comunicação, temos propostas como uma ouvidoria permanente, tanto na vivência quanto online, para que exatamente as demandas possam ser ouvidas frequentemente, que a gente possa saber sempre o que se acha e o que se pensa sobre o centro acadêmico. Outra coisa, sobre a inclusão dos calouros, a gente tem pensado em fazer, no dia de recepção, perguntar para as pessoas, fazer uma lista de quem está interessado no centro acadêmico, quem está interessado em eventos de cada área, para depois criar listas de transmissão no WhatsApp para que as pessoas fiquem sabendo. A gente tem quer ter um projeto de apadrinhamento dos calouros para que eles saibam exatamente. A gente acha que a comunicação tem que chegar para quem é interessante. Então, se vamos ter um evento sobre conjuntura da USP, talvez seja interessante que tenhamos presentes pessoas de fora da FEA, vamos divulgar fora da FEA. Talvez seja um evento que seja interessante muitas pessoas da FEA, vamos ver em como a gente pode fazer esse evento chegar no máximo de pessoas da FEA. Acho que a comunicação tem que ser focada. E aí, voltando na questão, no comentário do papel, eu acho que a gente tem sim um comprometimento de ter uma maior parte da divulgação em meios que não o papel. Acho, assim, isso com certeza. Mas vou passar para... Sobre comunicação dos representantes discentes, dos RDs, a gente tem 2 propostas muito concretas sobre isso. Uma delas é que nem a Atlética tem nos corredores o carômetro, e isso é muito efetivo, a gente realmente sabe quem são as pessoas da Atlética. A gente pretende criar um carômetro de RDs nos corredores, com os contatos, com os e-mails de cada um e com as fotos deles. Para que e com a descrição dos órgãos, falando que cada órgão colegiado significa, o que ele faz, quais são as incumbências dele. Assim, o FEANO vai poder ir lá no corredor, ver quem é o seu representante discente e saber ter o contato para ir falar diretamente com ele. Outra proposta é ampliar a divulgação do que a representação discente faz. Então, a gente pretende fazer pelo perfil da área acadêmica do CAVC, no Facebook, soltar, a gente acredita que é de mau tom, sem soltar as atas exatamente das reuniões, tem algum aluno que está ameaçado de jubilamento, a gente vai soltar para a FEA inteira saber que ele está ameaçado de jubilamento. Não acho que vai ficar o clima mais confortável aqui. Então, a gente vai fazer um sucinto do que foi debatido em cada órgão colegiado, vai publicar quais são as posições de representação discente, principalmente, a gente já publicou quem são os nossos representantes discentes, que eu acho que esse é um ponto fundamental para começar, que a Abrielas não fez. Sobre RC, a gente entende que a eleição esse ano de RCs e a divulgação não foi feita da melhor forma possível. A gente pretende reforçar a divulgação na Semana dos Bichos, pretende reforçar a divulgação no primeiro mês, e as eleições a gente pretende fazer em 2 dias, na verdade. No primeiro dia, entrar nas salas, pontuar de novo qual a importância da representação de classe, quais são as incumbências de cada um, e no outro dia fazer a eleição de fato. Sobre reunião de avaliação de curso, a gente entende um espaço essencial para debater
os cursos em si, um espaço que os alunos tenham contato direto com os membros do conselho de curso, com os membros da COC. A gente pretende ampliar muito a divulgação e em conjunto com os RCs, pautar isso nas salas para mostrar que é muito essencial a presença do aluno FEANO lá. Por fim, na verdade, só reforçando os pontos, acho que eles já passaram por tudo. Essa questão é saber quem são os RDs, né? A gente publicou, a gente está pretendendo fazer carômetro, você precisa saber quem procurar. A questão da reunião com coordenação de curso é muito importante, inclusive esse ano a gente conseguiu, junto com essas reuniões, entrar em processos para alguns professores ficarem um período afastado, que muita gente estava no jubilamento, então todo abaixo-assinado do professor Denizar, o David, enfim. Eu acho que essas são conquistas, acho que bastante gente vai conseguir se formar aí por causa disso. E reforçando também a questão da comunicação, eventos que interessem, a gente tem proposta na área de articulação para fazer mais consultas dentro dos macrotemas de ciclos que a gente propõe, que acho que são os ciclos de conjuntura, para as pessoas opinarem e fazerem núcleo de formação, para poder estar debatendo, terem outros espaços de participação e maior divulgação da reunião aberta. De fato, a gente divulgou no começo do primeiro semestre, faltou a gente estar publicando mais isso mais vezes, é muito verdade. Bom, a gente abriu as contas do centro acadêmico, a gente viu que no balanço de julho houve uma entrada de dinheiro de R$ 15.500 da FIP. E aí depois esse dinheiro meio que desaparece do balanço. A gente queria saber, óbvio, acho que parte do projeto de transparência das contas do centro acadêmico é divulgar para os alunos o que o dinheiro é feito. A gente queria saber, o dinheiro ele desaparece no sentido que ele aparece como uma entrada, mas ele não é computado no total de entradas e depois o total de entradas permanece sem esses R$ 15.500. Mais como uma questão de transparência, a gente pergunta o que foi feito com esse dinheiro dentro da FIP e por que ele não foi computado devidamente no balanço, qual que é a dificuldade de incluí-lo lá. Acho que, por se tratar de uma questão que envolve diretamente a gestão atual, acho que ninguém melhor do que o tesoureiro da gestão atual para responder. Acho que vocês podem, eventualmente, elaborar uma segunda pergunta que talvez não caiba para o pessoal que não teve... Não, mas ela não tem contato com as contas. Não, é que na verdade, assim, eu não sei se na demonstração que saiu no Visconde, especificamente, esses R$ 15.000 não entraram na soma. Era para ter entrado e esses R$ 15.000 têm um fim específico que é o Visconde, entendeu? Eles só são usados para fazer as edições do Visconde nesse ano. Inclusive, a primeira do ano a gente teve que usar o nosso próprio dinheiro, porque o repasse da FIP atrasou um pouco. E no final das contas, assim, a gente preferiu fazer com o nosso dinheiro do que ficar dependendo única e exclusivamente da FIP. Se não entrou na soma, foi um mero erro ali de fórmula do Excel para a planilha que vai para o Visconde, porque nas contas do CAVC está lá perfeitamente. Qualquer um pode olhar isso, é só falar comigo, a gente senta um dia e mostra. Isso não tem crise. A gente pode abrir uma segunda pergunta, talvez que seja realmente direcionada para as chapas, né? Acho que se for perguntar de transparência, tudo bem, mas acho que era uma pergunta que exigia um esclarecimento da pessoa encarregada, né? Acho que foi um pouco diferente o teor da... Bom, a gente nota, por exemplo, com a instalação de catracas recente aí, com a questão do ar-condicionado não funcionando, que existe, de certo modo, uma fraqueza. As pautas do CA muitas vezes não são convertidas em realidade para o FEANO. Isso levou a gente ao diagnóstico de que o CA perdeu um pouco em força política. A gente propõe toda uma reestruturação do CA e do método de análise, de fazer uma relação muito melhor com a administração da FE para que as nossas pautas comecem a ser executadas de fato. Eu queria falar sobre esse nosso diagnóstico, né? A gente de fato não vê a pauta do CA convertida em realidade. Esses aqui foram apenas 2 exemplos. Como é que vocês veem o refortalecimento institucional do CA que a gente diagnostica está tão fraco atualmente? Não, primeiro, só reforçar, assim, acho que vamos falar de proposta, né? Não vamos ficar batendo na gestão, mas que bom que o Gui estava aqui para fazer esse esclarecimento aí para todo mundo.
Enfim, nessa questão da representação discente, de realmente essas perdas, é uma correlação de forças muito desfavorável mesmo nos órgãos colegiados, mas a gente teve um embate muito grande. Inclusive, vocês têm na chapa de vocês um membro que era representante discente da congregação da Desenredo, e ele sabe como a Desenredo estava ali presente batalhando contra as catracas, né, no cursinho e tudo mais, inclusive ativamente. Então, eu acho que falar que foi uma derrota fácil, assim, é negar mesmo uma postura de um membro de vocês. E, enfim, para além disso, essa questão do diálogo melhor com a diretoria e tal, eu acho que é importante a gente estar conversando, porque a gente tem que estar ganhando maioria para ganhar nas nossas pautas. Mas, não sei, queria jogar de volta um pouco a pergunta para vocês, assim, como vocês pretendem fazer isso? Parando de brigar pelos espaços estudantis, porque são coisas que geram atritos, parando de brigar pela vivência, que são coisas que geram atritos. Queria entender um pouco, né, como que seria essa relação, ou seriam vocês ficarem ouvindo? A gente sabe que tem centros acadêmicos aí na USP que preferem ficar meio quietos e tudo mais, e tem essa boa relação. Mas aí eu não sei o que ganha mais, eu acho que essas são entraves estudantis, a diretoria apoiava isso. Eu acho que não seria um ponto que a gente estaria junto com eles, né? Catracas a gente bem sabe que foram colocadas sem antes consultar como era previsto e tudo mais. Bom, primeiramente, a gente só queria frisar novamente a questão de que se as pautas que foram muito judicialmente, muito justamente defendidas pelo CA não foram acatadas pelo conselho da faculdade, pela diretoria, então tem um problema muito grande aí, não só entre a ligação entre a representação discente com o corpo discente, mas entre a representação discente e o poder decisor. Então, é algo que precisa ser trabalhado concretamente. E a gente acredita, é parte das nossas propostas, justamente que uma maior aproximação da diretoria, uma maior aproximação dos órgãos colegiados, os órgãos tomadores de decisão, não no sentido de acatar as decisões deles, mas no sentido de marcar uma presença. A gente sabe muito bem como é o processo político, e não é só na base do discurso, da defesa de bandeiras que a gente consegue as coisas. A gente precisa atuar na arte do compromisso. Claro que há posições que são incontrovertidas. Tipo, a gente não deveria aceitar de forma alguma realmente que houvesse um controle de entrada arbitrário nas dependências da faculdade. A questão é, tipo, a gente está entendendo as necessidades da diretoria ao propor uma solução como as catracas? A gente está estabelecendo um canal de diálogo efetivo entre as duas partes? Eu acredito que não. Novamente, há muitas formas de fazer isso. A gente tem que lembrar novamente que a gente é um intermediário entre essas duas pontas. Então, não é somente fazer um trabalho de extensão com a comunidade discente, mas principalmente tentar entender as necessidades dos professores, do corpo técnico. E, se tudo isso falhar, tentar instâncias superiores para tentar conseguir as nossas pautas. Porque o que começa na fé não precisa morrer na fé. Agora são... Antes de fazer a nossa pergunta, eu gostaria de falar que, assim, vocês pautam tanto a representação discente, por que vocês não respondem a nossa pergunta de quem são seus representantes discentes? Se vocês têm um representante discente nos órgãos de contabilidade de atuarem. Sendo assim, nossa pergunta seria sobre transparência. A gente viu que vocês não divulgaram todos os membros de vocês, como é previsto no Estatuto do CVC. Como previsto no Estatuto do CVC, você tem que divulgar também quem vai ocupar a presidência, a vice-presidência, a tesouraria, quem vão ser os RDs, que vocês não falam. E é difícil acreditar que vocês pautam tanto transparência, assim, vocês não conseguem nem ser transparente na campanha, assim, como vocês vão fazer uma gestão efetivamente transparente? Nem a carta-programa de vocês divulgaram por canais da Abre Alas. Quem teve que divulgar a carta-programa de vocês foi o CVC no evento das eleições. E só aí os alunos conseguiram ter contato com a carta de vocês. Então, assim, como vocês pretendem melhorar a comunicação, o diálogo, se as pessoas não têm acesso às informações de vocês? Primeiramente, eu só queria reforçar que a gente, enquanto movimento político, somos bem novinhos. Então, a gente teve, 2 meses para a gente não só se mobilizar, mas se organizar, criar um grupo de trabalho. E, mesmo com poucos membros, a gente conseguiu realizar assim, umas coisas incríveis, como, por exemplo, suscitar a surgimento da proposta de uma diretoria de comunicação na chapa de vocês. Então, tipo, conquistas, abre alas. Mas
novamente frisando o fato de que, como a gente preza por um processo construtivo e horizontal, tudo que a gente faz, a gente debate. A gente debate exaustivamente e todas essas coisas, inclusive as diretorias e os RDs, estão sendo até o presente momento discutidos. Inclusive, foram coisas que a gente apenas recentemente, sabe, chegou a uma definição clara entre a gente. Então, claro que a gente não ia divulgar uma coisa que não estava sequer construída, sabe, com solidez, com segurança. Mas a gente tem sim os nomes, já que vocês têm esse interesse, não se preocupem que ainda essa semana vai ser tudo divulgado. Já foi, né? Na página não, mas não se preocupem que todas essas informações estão lá. Aliás, o nosso foco nos RDs é tão grande que justamente, mesmo antes da gente se organizar enquanto movimento político, os membros da Abre Alas já ocupavam diversas posições lá. E justamente porque a gente conseguia isso, mesmo sem a projeção toda, porque não havia interesse, sabe, na chapa, nos incumbentes, na gestão do CA, em ocupar essas posições. Muitas delas foram ocupadas por gente, sabe, suplentes, gente que entrou de gaiato, porque, tipo, pô, sabe, não tem interesse nisso. Então, a gente até volta essa pergunta para vocês, tipo, vocês não viam isso como necessário antigamente? Não se preocupem que a gente tem membros destacados já para cada uma das posições da RD. Então, acho que isso é uma questão meio que incontroversa. E se até a questão das 24 horas, porque houve, obviamente, estatutariamente, a gente teve que divulgar a lista de RDs, eles já estão protocolados, houve apenas um atraso de 24 horas a gente postar na nossa página do Facebook, muito atrelado à nossa estrutura mais reduzida. Eu ouço bastante vocês falando, sabe, bastante na questão de transparência, mas eu tenho uma dificuldade enorme em acreditar, porque o movimento de vocês, ele vem de uma mesma escola de movimento estudantil, pode até ter algumas pessoas novas, mas é a mesma escola de centro acadêmico que já está aí há 4 anos e que me gera uma dificuldade imensa em acreditar que alguma coisa vai mudar. Existe uma aproximação na defesa por maior transparência, existe uma aproximação na defesa por mais comunicação. Só que eu tenho uma dificuldade tremenda em acreditar que a perpetuação de um mesmo grupo político, que ano após ano faz as mesmas promessas e no ano seguinte não entrega, dessa vez vai entregar. Eu não tenho por que acreditar nisso. Né? Esse é o meu problema. Então, e aí, fechando também a questão dos RDs. Hoje vão estar divulgados todos os nossos RDs. Nossos RDs de atuária são Samuel Secom e o Gabriel Bossia. Ambos atrasaram na entrega da documentação, é por isso que eles estão lidando com essa questão tanto. Bom, começando só com comunicação... E a página do CAVC divulgou devidamente. Então, acho que insistir nessas questões e atestar que a gente é embrionário e por isso não vai conseguir gestão é absolutamente ilegítimo. Legítimo é avaliar as últimas gestões do centro acadêmico, atestar a dificuldade de gestão, já que ela fracassa miseravelmente, e aí propor um grupo novo que possa finalmente gerar uma alternância aí, né? Não a mesma perpetuação do mesmo projeto, um projeto isolado, um projeto com amplas dificuldades. E se de alguma forma a gente parece meio exaltado aqui, é muito porque a gente acha chave a questão do centro acadêmico. O centro acadêmico é chave para gerar uma vivência universitária para o aluno plena, para representar ele nas questões discentes, para levar a voz deles para a congregação, para negociar plenamente e ativamente com a diretoria. Né? O centro acadêmico ele é chave na integração do dia a dia, na geração de projetos e prestação de serviço. E tudo isso ele falha, tudo isso não acontece. Basta que a gente consulte o aluno feano, aquele que não está envolvido no processo político, aquele que passa aí no dia a dia e fala, o que você acha do centro acadêmico? Né? O que a gente está propondo aqui é muito simples. A gente montou um grupo, tá? Vou te falar, o grupo oficialmente são 25 pessoas que estão entre nós, e essas 25 pessoas estão comprometidas a mudar a forma como isso acontece, como o centro acadêmico acontece. Depois de 4 anos de gestão de um mesmo grupo político, com uma mesma escola, uma mesma trajetória, a gente desacredita que isso venha a mudar efetivamente e a gente pede oportunidade para o FEANO de mostrar que viemos. E ano que vem, 1 ano depois, que a gente faça a avaliação, se foi melhor, se foi pior, qual grupo preponderou nesse sentido. Né? Só encerrando, em relação à data do programa, nos foi notificado pelo CA de que a divulgação seria feita exclusivamente pela página do CA e não pela página das chapas. Então, a gente não tinha essa informação. Só querendo fazer uma ressalva, é realmente muito bom todos os avanços que o Centro Acadêmico vem trazendo ao longo dos anos, mas é muito fácil se apoiar em várias medidas e ações que aconteceram no passado para garantir que isso exponha a habilidade de gestão que vocês têm. Mas, infelizmente, a gente não tem esses mecanismos para mostrar a gestão. Mas isso não deslegitima toda a nossa vontade de fazer acontecer e toda a nossa capacidade de
de gerir o próximo centro acadêmico. Então, em questões legítimas e ilegítimas de garantir que o processo ocorra da melhor forma e exponha todas as habilidades das chapas, eu acho que isso é um ponto a ser trazido. As considerações finais Bom, a gente gostaria só de começar pontuando que a gente acha importante pontuar a legitimidade da nossa capacidade de gestão, porque toda a construção política da Abre Alas está sendo feita em cima dessa falta de capacidade de gestão do atual CAVC. Então, uma vez que isso é o que é pautado, a gente acha digno pontuar as possíveis inverdades. Sobre a questão de ser um... Bem, só um esclarecimento que ficou meio confuso aqui. É só para gestão de voz, tudo bem? Nosso representante docente titular da COC, ele saiu da gestão, mas não por isso a gente deixou de comparecer à reunião de conselho de curso. O Lucas Peralta era o nosso suplente, acho que a maioria aqui conhece, e ele estava assim nas reuniões. Ele foi suprido e depois colocou-se uma outra pessoa que entrou na gestão para suprir essa vaga. Por fim, na verdade, eu queria começar a minha última fala falando que a gente tem que salutar muito esse processo aqui de debate, que eu acho que ele realmente é muito importante para a construção. Acho que é muito importante que tenha o LCs no CAVC. Acho que só reforçando o ponto da Beca, se vocês batem na incapacidade, eu acho que a gente está se mostrando muito mais capaz, com muito mais propostas concretas, muito mais coisas plausíveis para o centro acadêmico. Então, acho que talvez vocês, enquanto movimento político, pudessem reformular isso, né? E não ser um movimento político que se baseie unicamente na oposição a gente, que não é nem ideológica, como vocês colocam, né? Não sei se é. E aí, por fim, colocar também que, só lembrando, eu não sei quem estava aqui no debate de ontem ou quem assistiu, eu acho que foi um momento muito importante da gente olhar uma mesa só de mulheres debatendo uma pauta super importante, um auditório cheio, mostrando a capacidade política das mulheres e econômica de fazer um debate de altíssimo nível e muito importante mesmo. Eu acho que se isso é muito importante na macroeconomia, como a Laura muito bem colocou, que é muito raro, também é muito importante aqui na FEA. E acho que esse ano a gente tem uma chapa histórica para o CAVC Aquarela, que tem 3 mulheres em cargos estatutários. Isso nunca aconteceu. Eu acho que é importante lembrar disso também, que acho que é um compromisso muito grande nosso com essa maior diversidade, que na verdade não é diversidade, né, nos debates. Foi levantado numa fala, só vou fazer um esclarecimento enquanto comissão eleitoral a respeito da inscrição dos representantes discentes da chapa Abre Alas. Eles vieram no dia da inscrição das chapas com a documentação necessária para todos os representantes discentes de todos os órgãos, com exceção dos órgãos do Departamento de Contabilidade atuarem. Ainda era de tarde, o prazo era até as 8 horas da noite. Eu informei que eles teriam que providenciar isso até o horário limite e, enfim, eles não conseguiram. Então, fica o esclarecimento. E, enfim, a gente encerra aqui o debate. À noite, a partir das 5 horas, vai ter a segunda edição do debate. 5h30, perdão. Então, é isso. Obrigado.